Então vamos lá. Esse é o material que vocês recebem na aula de amanhã, tá? A correção do vídeo de vocês lá já saiu, tá? Do formulário saiu em vídeo que vocês fizeram. Para quem não acompanhou lá, ele tá todo em vídeo. E esse é o material que vocês vão receber na aula de amanhã, tá? Como aquele passado que nós estávamos vendo lá era só valores de um polinômio, tá? Então bastava vocês... A gente tinha, por exemplo, um p de x, né? Um polinômio. Dado um valor, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 5, por exemplo. Né? Para encontrar um valor de P2, né? Onde a gente bastava apenas substituir o x por 2, tá? Ele já é... Esse conteúdo é um pouco mais intuitivo que a gente vem trabalhando já. A gente ali em circunferência a gente trabalhou bastante com polinômios, né? Que a gente está trabalhando com o conteúdo passado ali de geometria analítica circunferência, a gente já trabalhou bastante com esses polinômios, então já está um pouco mais fresco no conteúdo, tá? Tá, aqui tem dois termos, bem tranquilinho também, tá? Vai ser bem rapidinho essa live, é só pra gente dar uma lida no material que vocês vão receber e uma explicação breve, tá? Então o que é a raiz de um polinômio, tá? Então a gente tem um polinômio, né? Vamos usar esse polinômio aqui. Então, dado um p de x, sendo igual a x ao quadrado menos 7x mais 10, tá? Esse é o nosso polinômio, tá? Então, já sabemos que p, aqui tá faltando um x, né? P de x é o valor numérico para p de x, né? De p de x para x. Então, substituindo o x por um valor, a gente já sabe que o p desse valor é o valor numérico dessa função. Ou seja, substituindo por 2, o valor final é o valor de p de 2. Substituindo por 3, o valor final dessa nossa função, né, desse nosso polinômio, vai ser o p de 3, a função em função de 3, né, essa função polinomial em função do número 3, tá? Então, se o número complexo, né, então aqui a gente teria, tá faltando algumas letras aqui, acho que na hora de converter pro PDF, tá? Então, se um número complexo, a gente tem um alfa, tá? É um alfa aqui. A gente tem um número alfa, é tal que p de alfa é igual a 0, tá? Então, p de alfa. Esse alfa pode ser qualquer valor, tá? Por isso que a gente usa uma letra grega. Então, sendo um número complexo, o alfa pode ser qualquer valor, tá? É tal que p de alfa desse valor, né? P desse valor igual a 0, né? Então, esse número, esse alfa, que tá faltando aqui, lá no material de vocês tem, só sumiu aqui, tá? É chamado de raiz do polinômio x, tá? O que isso significa? A raiz de um polinômio, eu coloquei aqui embaixo, ó, em outras palavras, a raiz do polinômio é o valor em que esse polinômio tem como resultado 0, tá? Então, dado esse polinômio aqui, se eu quiser saber qual que é a raiz desse polinômio, tá? Qual que é a raiz do polinômio, basta eu encontrar os valores em que esse polinômio iguale a 0, tá? Sendo uma função de segundo grau, a gente tem a fórmula de Bhaskara, que é bem tranquilinho da gente chegar, tá? Ou pode ir por eliminação, né? A gente substitui o valor, né? Então, por exemplo, aqui, vamos substituir, aqui eu já dei dois exemplos, né? O 5 e o 3, tá? Então, vamos encontrar o p de 3 desse polinômio aqui. Então, basta a gente substituir o x por 3. Então, menos 7 vezes 3 mais 10. Então, o p de 3... vai ser igual a 3 vezes 3 é 9, menos 21, mais 10. Então, isso tudo aqui vai ser 3, porque 21 menos 19, né, vai ficar 3. Opa, vai ficar 2, né? 19, 20, 21, isso. Então, o p de 3 é igual a 2. O que isso significa? Substituindo por 3, a minha função resultou em 2, isso significa que o valor 3 não é raiz do meu p de x, desse meu polinômio. Por quê? Porque a raiz dele é o valor em que eu substituí, né? Em outras palavras, né, a raiz de um polinômio é o valor que o polinômio tem como resultado 0, tá? Não é o 3, tá? Agora eu vou fazer pelo 5, tá? E se você usar a fórmula de Bhaskara em segundo grau, você vai achar duas raízes, né? Tanto pro delta positivo como pro delta negativo. Basta substituir as duas e encontrar qual que deixa o valor sendo 0, tá? Eu já cortei esse pedaço aqui porque a gente não tem essa necessidade de calcular esse polinômio aqui, tá? É mais como definição de raiz. Então, p de 5, eu vou substituir todos os valores por 5,
Então aqui eu vou ter que o meu P de 5 vai ser igual a 5 vezes 5, que é 25, menos 35, mais 10. Então 25 mais 10 é 35, menos 35, o P de 5 é 0. Então a raiz deste polinômio é 5, ou seja, o valor que esse polinômio tem como resultado 0 é 5. Tá? Então a raiz de um polinômio é aquele em que, a hora que você substitui o polinômio os valores de x, né, da minha função, ou de y, depende de como essa função estiver definida, é os valores que você é a raiz, tá? Então, dando o valor 0, né, o polinômio ficando igual a 0, você obteve a raiz dele, tá? Isso existe várias formas de a gente encontrar essa raiz, tá? Raiz quadrada, né, a gente trabalhando com potência quadrada, é o teorema, a fórmula de Bhaskara, tá? Com polinômios 3, a gente tem algumas formas de encontrar, tá? Mas eu aconselho vocês, futuramente, caso vocês encontrem nos vestibulares da vida, substituírem os valores, tá? Então você dá, aqui ó, outro exemplo, dado o polinômio, tá? Você só substituindo você já consegue, ó, começando por 0. 0 ao cubo anula, isso ao cubo. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 é 0, sobrou 2. Opa, eu sei que 0 não é. Eu vou para 1. Então, 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Mais 2. Então, 1 mais 2 menos 3, 0. Encontrei a raiz dele sendo 1. Tá? Geralmente, tá, essas funções, quando caem em vestibular, eu procurei alguns de vestibulares, elas pegaram um pouco mais complexas, tá? Mas elas giram todas em torno da fórmula de Bhaskara, tá? Então a fórmula de Bhaskara a gente já trabalhou bastante ali na circunferência. Na hora que a gente estava trabalhando com geometria analítica, circunferência, foi visto bastante essa fórmula de Bhaskara, então eu não vou trazer aqui para a gente não se tornar muito repetitivo o conteúdo, tá? Então já vimos bastante a fórmula de Bhaskara, mas para quem não lembra, né, a fórmula de Bhaskara é aquela do delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda parte dela é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. 2 vezes o a, né? Ou pode encontrar ela nessa forma também, né? X mais, daí o delta tá aqui, né? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, tá? Essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Onde a gente tem o valor de a, b e c. Ah, mas isso a gente já viu bastante, então não tem por que a gente trazer isso à toa agora, tá? Operações com polinômios, tá? Essa é a parte que a gente vai trabalhar um pouco mais em cima, tá? Que a gente vai ficar o conteúdo trabalhando em cima dele, que é esse operações com polinômios, tá? Onde a gente vai somar, subtrair, multiplicar polinômios, tá? Pegar duas funções, multiplicar, duas funções, somar. A gente já fez isso um pouco, a hora que a gente estava trabalhando ali com a posição relativa entre a reta e a circunferência. Lembra que a gente isolava uma letra na equação da reta e juntava ela com a equação da circunferência, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é mais ou menos isso, só que a gente não vai isolar a letra, tá? A gente só vai, se for para somar, a gente vai somar, se for para subtrair, a gente vai subtrair, se for para multiplicar, a gente vai multiplicar, tá? Mas não é difícil, tá? Então aqui tem a introdução dela, tá? A definição dela, mas de fórmula simples e fácil, mais clara de se compreender, a gente vai direto para o exemplo, tá? Então, dado um p de x, que é uma função, né, polinomial, de segundo grau, 3x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? E eu tenho outra função, deixa eu trocar a cor aqui, o q de x, que é menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 5, tá? Então aqui ele pediu, ó, temos para p de x mais q de x. Então, somando essas duas, pegando p de x e somando com q de x, qual que é o polinômio que eu obtenho, tá? Então, de forma simples, a gente só vai pegar e somar os dois, tá? Então a gente vai pegar o p de x, que é 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E vou somar com o meu q de x. Então é menos x ao cubo, 4x ao quadrado, menos 2x, menos 5.
tá? Agora eu faço um joguinho de sinal aqui para tirar dos parênteses. Então eu vou ter o 3x ao quadrado mais 2x menos 1, mais é menos, menos 1, mais com menos fica menos, x ao cubo, mais com mais fica mais, 4x ao quadrado, mais com menos fica menos 2x, mais com menos fica menos 5. Agora eu junto os semelhantes. O que tem cubo, que está elevado ao cubo, eu junto com o que está elevado ao cubo. O que está ao quadrado, eu junto com o que está ao quadrado. O que está na potência 1, eu junto com o que está na potência 1. O que é um valor real, eu junto com o valor real. Então, x ao cubo eu tenho apenas esse, então é menos x ao cubo. X ao quadrado eu tenho 3 e 4. Então, 3 mais 4, 7. Então, mais 7x ao quadrado. Apenas o x, então tem um menos 2x mais 2x. Menos com mais vai anular, né? Menos 2 mais 2 é 0. E valor real tem o menos 1 e o menos 5. Então, menos 6, tá? Então, o meu polinômio, né? Na soma de q de x com o p de x. Tá? Com o p de x. Então, essa é a soma do meu polinômio, tá? Aqui eu fiz tudo ele detalhado, para ficar mais claro para vocês. Então, menos x ao cubo, mais 7x ao quadrado, menos 6. Isso é a soma do p com o q, tá? Ela é bem intuitiva, de forma bem simples, tá? Basta apenas a gente fazer o jogo de sinais ali na hora que a gente estiver somando. Então, eu deixei tudo ele certinho, coloquei em parênteses para ficar mais claro para vocês visualizarem, tá? Somando faz a troca dos sinais, né? Se você estiver somando ou subtraindo, você vai fazer esse joguinho de sinal e basta juntar os semelhantes, tá? Na multiplicação ela é um pouco diferente, tá? Mas a princípio, a soma e a subtração vocês só fazem um joguinho de sinal e juntam os semelhantes, tá? Na multiplicação você faz toda aquela distributiva, né? Onde você multiplica o primeiro termo com o primeiro termo do segundo, o primeiro termo com o segundo termo, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas ela é bem intuitiva. No exemplo 2, eu tenho uma subtração de um p de x por um q de x, tá? Então, o meu p de x é 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E o meu q de x é 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Então, eu quero p de x menos o q de x. Tem diferença, tá? Eu pegar o q de x menos o p de x vai dar um valor. P de x menos o q de x vai dar outro valor, tá? Então, p de x menos o q de x. Então, a função p, 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Isso menos, né? Então, agora eu trabalho com menos. E vou colocar minha segunda função, que é o q de x. Então, 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Agora eu faço esse joguinho de sinal. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Menos com mais fica menos. Menos com menos fica mais. Menos com mais fica menos. Então, agora eu junto semelhante. O que a gente tem ao quadrado? 3x menos 5. Então, devo 5. Paguei 3. Devo 2. X ao quadrado. Que tem apenas o x. Então, menos 4 e 3. Devo 4. Paguei 3. Devo 1. E mais 1, menos 4. Então, devo 4. Paguei 1. Devo 3. Então, a minha função, né, dada a subtração p por q, é menos 2x ao quadrado menos x menos 3. Alguém tem alguma dúvida com relação a soma e subtração? Então, vamos para a próxima. Tá? Que agora a gente está trabalhando com a multiplicação, que é a parte um pouco mais complexa. Tá? Na soma e subtração, bastava apenas fazer o joguinho de sinais. Agora, a gente trabalhando com a multiplicação, a gente tem que fazer a distributiva. Mas também não é aquele monstro de 7 cabeças, né? Então, o exemplo 3 aqui, eu estou multiplicando o número real, né, que é o número 7, pela minha função. Então, pegando 7 vezes essa minha função aqui. Então, 7 vezes, né, eu vou ter 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Tá? Então, essa é a minha função.
eu estou fazendo 7 vezes essa minha função. Então, vezes 7. Agora eu faço a distributiva, tá? O que é a distributiva? Esse 7 vai multiplicar esse 2, esse 7 vai multiplicar esse menos 4, ele vai multiplicar o mais 5 e ele vai multiplicar o menos 3. Tá? Então, 7 vezes 2, 14. Aqui, quando não tem x, então mantém o x ao cubo. Tá? Eu estou multiplicando apenas o 2. O 7 vezes o menos 4 é 28. X ao quadrado. 7 vezes 5, 35. X. 7 vezes 3, 21. Tá? Então, ela é bem tranquilo também quando a gente está trabalhando com um número real. Tá? Número real, basta multiplicar pelo valor que está na frente e mantém a minha incógnita do jeito que ela está. Tá? Não altera o valor nenhum. Então, basta fazer a distributiva. Tá? O que é diferente para esse exemplo 4, onde a gente multiplica uma função por outra função. Tá? Então, essa é um pouco mais complexa. Então, eu tenho uma função p de x, que é 3x menos 4, que está multiplicando a minha função q de x, menos 2x mais 5. Tá? Então, vou fazer essa distributiva agora. Então, 3x vai multiplicar o menos 2, o 3x está multiplicando 5, o menos 4 está multiplicando o menos 2x e o menos 4 está multiplicando o menos 5. Tá? Então, é essa distributiva que eu vou fazer. Lembrando que agora, na hora que eu multiplicar o 3x, o x também está multiplicando aqui. Tá? Então, a gente vai obter um polinômio de segundo grau. Então, vamos lá. 3, né? 3 positivo vezes menos 2 é menos 6. 3 vezes 2, mais com menos, menos 6. X vezes x, x ao quadrado. Né? Porque o que significa um x ao quadrado? X vezes x. Tá? Então, como eu não sei o valor de x, é x ao quadrado. 3x multiplicando 5. Então, o 3 multiplica o 5. Mais com mais fica mais. 3 vezes 5, 15. E o x vai multiplicar o valor que está aqui. Como não tem nada, eu sei que então é 5 vezes x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 5 vezes 1, 5. Então, isso aqui está nessa forma. Então, o x vezes o x na 0 é apenas o x. Agora é o menos 4. Tá? Eu multipliquei o 3x pelo menos 2x, o 3x pelo 5. Agora eu vou multiplicar o menos 4. Então, o menos 4, menos com menos vai ficar mais, né? O menos 4 e o menos 2. 4 vezes 2, 8. Como não tem nada, eu sei que é 1. Com o x, fica o x. Menos com mais, fica menos. 4 vezes 5, 20. Fazendo a soma, eu tenho termos sem iguais, né? Termos semelhantes. Então, eu vou ter menos 6x ao quadrado, mais 15 com 8 dá 23. Então, 23x menos 20. Tá? Então, a multiplicação ela é um pouco mais complexa porque a gente tem que ter essa noção de que se eu estiver multiplicando um 3x por outro valor com x, então o meu 3 está multiplicando, o x vai multiplicar também, tá? Porque o 3 está indo junto com o x. Então, multiplica o 3 e multiplica o x. Multiplica o 3 e multiplica o x. Então, todo valor real, né? Que nem esse 5 aqui que eu multipliquei por um valor que tem uma incógnita, essa incógnita está multiplicando aquele valor real também. Então, ela vai junto aqui. Tá? Eu não posso anular esse valor. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação à distributiva? Ou relação a esse conteúdo de soma, subtração, multiplicação e multiplicações de funções, de polinômios? Nenhuma pergunta? Então era isso, pessoal. O material que vocês vão receber é com relação a essa multiplicação. Tá? Agora vocês vão receber esse material e vai ter um formuláriozinho na sexta-feira para dar aquela praticada boa lá, tá? Na quarta que vem, a gente vai ver divisão, tá? Eu deixei a divisão separado porque eu pegar um polinômio e dividir por outro é um pouco mais complexo, tá? Então eu deixei ela separado para a gente fazer
ela sozinha, porque em uma live eu não ia conseguir abordar todos esses temas, tá? Esse material sai na aula de amanhã. Lembrando que o caderno, tá? Apenas um aluno me enviou o caderno ainda. Não esqueça que o caderno é uma nota de graça para vocês, tá? Porque basta vocês passarem o conteúdo para lá. Vocês não precisam ter aptidão para matemática para conseguir essa nota, tá? Então, para quem tá com a nota um pouco baixa, a nota do caderno vem aí para ajudar bastante, tá? Então, porque basta vocês querer passar pro caderno e me enviar as fotos ou o vídeo do caderno de vocês com todo o conteúdo, ok? Então, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem lá no Zap que estou à disposição. Boa noite, bom descanso. Até a próxima.